conversando hoje com o advogado André Portugal. Ele é mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra e nós vamos conversar um pouquinho sobre essa reforma administrativa que está sendo proposta pelo governo Bolsonaro. O ministro Paulo Guedes diz que vai economizar em 10 anos cerca de 300 bilhões de reais. É possível isso mesmo, doutor? Boa tarde, Cláudio. É um prazer lhe conceder essa entrevista e falar um pouco sobre um tema que é tão relevante que está aí atualmente na ordem do dia. É uma reforma bastante importante, vem sendo, vem ocupando os holofotes já há muito tempo, né? Embora com a pandemia tenhamos tido uma espécie de esquecimento a respeito desse tema, e agora, nas últimas semanas, ele voltou com tudo e tem aí ocupado os principais noticiários. Bem, tratar de qualquer reforma administrativa, o tratamento, digamos assim, intelectualmente honesto de qualquer reforma administrativa demanda que se compreenda o contexto em que cada reforma é proposta e, portanto, digamos assim, a linha ideológica de cada governo que propõe uma reforma administrativa. Como você já bem adiantou, Cláudio, a linha ideológica e, digamos assim, até intelectual do governo Bolsonaro, ao propor a reforma administrativa, é efetivamente uma linha de corte de gastos e de promoção de eficiência na máquina administrativa. A reforma administrativa, até para explicar para o nosso ouvinte, o nosso telespectador que não esteja tão familiarizado com o tema, ela é uma reforma do funcionalismo público, basicamente. E a grande ideia do ministro Paulo Guedes, digamos assim, o grande vetor do governo Bolsonaro está realmente na redução de gastos e, em alguma medida, em uma equiparação, tanto quanto possível, do funcionalismo público à iniciativa privada. Se é possível promover uma redução tão substancial de gastos nos próximos anos, é algo que ainda não está claro. Embora haja o discurso dessa redução de gastos, não está ainda demonstrado como é que, em concreto, essa redução vai efetivamente acontecer. Até porque um dos pontos que é bastante importante aqui, Cláudio, é que essa reforma, como o próprio governo fez questão de explicitar no texto, na proposta de emenda constitucional, ela vale única e simplesmente para servidores que ingressarem no serviço público a partir de agora. Sim. Então, aquele efeito mais imediato e mais relevante que, digamos assim, estaria efetivamente nessa revolução do serviço público, ela acaba não acontecendo, pelo menos não de pronto, não de imediato. Então, talvez os efeitos dessa reforma possam efetivamente ser sentidos unicamente daqui 10 ou 15 anos, é o que pelo menos se tem apontado na doutrina, enfim, nos estudos de direito administrativo. Então, a pergunta, ela comporta uma resposta um pouco genérica, né, é verdade, porque efetivamente não há ainda como saber, não está demonstrado efetivamente como esses gastos serão efetivamente reduzidos. O ponto só que eu queria destacar, e até aqui eu volto naquela minha introdução, Cláudio, é que na medida em que o governo se pauta pura e simplesmente em um critério de redução de gastos, por vezes outros critérios que precisam ser efetivamente observados em qualquer reforma administrativa podem vir a ser ignorados ou esquecidos ou vilipendiados. E acho que essa conversa ela pode servir também para a gente tratar desses outros temas. Sim, o que eu percebo também, por exemplo, eu dei uma lida na proposta básica e entre alguns tópicos que eu vi, a manutenção de privilégios com juízes, promotores, parlamentares, não se mexe com essas pessoas, com essas funções. Isso não acaba criando quase que um sistema de castas entre os servidores públicos? Eu diria, primeiro, eu concordo com a afirmação de que realmente há classes de servidores que são muito diferenciadas das demais. E, na maioria das vezes, as pessoas que se voltam, o cidadão comum, que se volta contra o servidor público, ele está direcionando a sua crítica a essa classe de servidores que realmente ofere privilégios que são, muitas vezes, injustificáveis, né, na medida em que são privilégios. Mas, digamos assim, a grande maioria dos servidores públicos, e eu falo isso em basicamente todas as esferas da federação, tanto a União como estados e municípios,
eles não têm privilégios, pelo menos não esses privilégios que são apontados quando se direciona uma crítica a um juiz, a um promotor ou a um desembargador, algo nesse sentido. O governo alega que não teria possibilidade jurídica de incluir nessa reforma administrativa medidas que realmente alterassem o regime jurídico desses servidores, juízes, promotores, desembargadores, etc. Militares também. Militares, exatamente. Os militares é um ponto bem relevante. Bem, isso trata-se, na verdade, de um equívoco jurídico do governo, porque não há uma, digamos assim, uma espécie de prerrogativa desses poderes no que toca a propostas de emenda constitucional. Então, a proposta de emenda constitucional ela pode ser proposta e pode envolver, pode abranger todos esses poderes. Isso acabou, no próprio discurso do governo, não acontecendo. O governo é muito explícito ao falar, olha, não estamos incluindo juízes, promotores e militares porque não podemos fazer isso. Isso é equivocado. Agora, o efeito prático que isso tem é que, no que toca, ainda que a efeitos muito indiretos a essas carreiras, a reforma é muito tímida. Veja, por exemplo, Cláudio, que há na proposta menções, por exemplo, a uma vedação a que servidores públicos de qualquer ente da administração pública, sejamos aqui nos referindo à administração direta, por exemplo, União, Estados e municípios, ou administração indireta, autarquias, fundações, empresas públicas, etc., a reforma prevê de maneira muito explícita que é vedada, por exemplo, a concessão de férias de mais de 30 dias a esses servidores. Sim. O que o governo fala é que os juízes, magistrados e membros do Ministério Público, por exemplo, não estariam incluídos nessa reforma. Mas esse é um ponto que vai ser ainda objeto de grande discussão no âmbito jurídico, porque não há uma menção expressa na reforma à exclusão dessas classes de servidores. Os juízes não deixam de ser servidores públicos. Então, enfim, judicialmente se vai discutir ainda se os juízes estão ou não incluídos, pelo menos nessa restrição aí ao direito das férias de 60 dias, porque, Cláudio, o que acontece é que essa previsão das férias de 60 dias, né, dos magistrados e dos membros do Ministério Público, essas previsões estão em leis complementares. Então, não estão na Constituição. Então, o que acontece agora é que nós temos uma vedação constitucional genérica, aplicável a basicamente todos os servidores públicos, que diz muito claramente, os servidores públicos não podem ter férias que sejam superiores a 30 dias. Muita gente tem dito que realmente a reforma não está atingindo essas classes de servidores, mas o que eu quero destacar é que isso ainda vai ser objeto de discussão judicial e porque o governo partiu dessa premissa errada, repito, de que ele não poderia propor uma emenda constitucional que afetasse esses servidores, ainda que indiretamente todos os efeitos sobre essas classes de servidores vai ser muito mais tímida. Porque eu vi, por exemplo, nessa proposta de reforma, entre outras coisas, acabar com o adicional de tempo de serviço, né, aquele 1% a cada ano de trabalho, muda também a questão da estabilidade no emprego, mas é meio tímida também essa proposta. Não se pode incorporar salários de pessoas do funcionário que já ocupou algum cargo na aposentadoria e também acaba com a licença-prêmio. Mas durante a reforma da Previdência, a gente percebeu o seguinte, que ela era muito mais, digamos, agressiva e os lobbies das categorias acabaram derrubando várias das propostas do governo. Você acha que, nesse momento, numa reforma administrativa, esses lobbies também vão conseguir derrubar algumas coisas? Seguramente, a pressão de grupos de interesse no âmbito do Congresso Nacional, ela acontece, ela é algo efetivamente legítimo que acontece em qualquer democracia, e seguramente essa proposta de emenda constitucional que vem de um único poder, que é o Poder Executivo, e é, portanto, submetida ao Congresso Nacional, ela seguramente vai estar sujeita a alterações, a concessões que acabam fazendo parte das deliberações políticas que compõem uma democracia. Então, seguramente, os servidores públicos, que são uma classe efetivamente representada no Congresso Nacional, terão seus interesses ouvidos e atuarão para que realmente pontos que, segundo
a sua compreensão, atentem contra seus direitos, não sejam aprovados nessa versão definitiva da reforma. Certamente, Cláudio, a versão final dessa reforma não será essa que foi enviada ao Congresso Nacional. Há alguns pontos ali que são, inclusive, muito críticos e que precisam realmente ser reformados porque contêm incompatibilidades com a própria Constituição. Com relação ao aspecto da estabilidade que você mencionou, até se imaginava, sobretudo a partir de muitas falas do ministro Paulo Guedes, que a estabilidade cairia, pelo menos nessa proposta enviada pelo governo ao Congresso. E o que aconteceu foi que, na realidade, a estabilidade ela passa a ser submetida a critérios que, claro, serão definidos mediante lei complementar, mas a critérios que estejam atrelados a um desempenho dos servidores públicos. Não que isso não existisse, Cláudio, já havia no sistema jurídico atual possibilidades de se demitir um servidor que não tem um desempenho compatível com o que se espera da função. O que acontecia é que os testes em que se avaliava esse desempenho, eles eram realmente muito mais testes pro forma e que acontecem, digamos assim, com o jargão, segundo o jargão popular, para cumprir tabela, do que efetivamente para se avaliar o desempenho desses servidores. E hoje mantém-se o regime de estabilidade, mas segundo alguns critérios que serão adotados futuramente mediante lei complementar, no que o governo tem chamado da segunda fase da reforma. E, claro, não se sabe como isso vai ser feito, de que maneira se vai prever esses critérios. É muito importante que você tenha muita atenção nesses critérios para que se flexibilize de alguma maneira essa estabilidade, porque, no final das contas, a estabilidade ela é uma garantia de que o servidor não será afastado por razões arbitrárias, políticas, ideológicas e possa efetivamente atender o que nós chamamos de interesse público. Sim, mas essas regras, na verdade, antigamente, elas serviam para alguns grupos de servidores que eles chamavam de funções de Estado, né? Mas, por exemplo, uma série de funções que não têm impacto na vida das pessoas, digamos assim, como motorista, assessores, etc. e tal, não tem exatamente uma função que antigamente se chamava de função de Estado. Com a pressão dos sindicatos, praticamente não, todos os servidores que passam em concurso passaram a ter estabilidade. Isso não é um erro de estratégia, porque em determinados momentos, como uma crise igual a essa, por exemplo, que o Estado deveria ou teria que economizar, e aí ele não pode porque está na lei que não se pode demitir por um motivo desse, por exemplo. Eu diria assim que há várias questões que precisam ser consideradas quando nós falamos de servidores públicos em geral e, acima de tudo, da estabilidade do regime dos servidores públicos que se adota em um determinado ordenamento jurídico. Eu vejo com muita ressalva essa tendência e essa, digamos assim, essa quase uma preocupação muito grande que o governo tem demonstrado de equiparar os servidores públicos à iniciativa privada. O que eu diria é que há vários aspectos em que o regime jurídico aplicável aos servidores públicos pode aprender com o que se passa na iniciativa privada. Por exemplo, a avaliação de desempenho. Não é concebível que haja um direito de qualquer servidor de ser um mau servidor e continuar no cargo sem que qualquer consequência aconteça, que qualquer ação, qualquer medida jurídica seja tomada contra ele. O ponto que eu destacaria é que realmente as avaliações de desempenho então, são muito importantes e precisam ser, mais do que frequentes, elas precisam ser rígidas e criteriosas. Então, esse é um ponto que eu destacaria como bastante relevante. Com relação agora a essa diferenciação entre serviços públicos, servidores públicos que ocupam carreira de Estado e servidores públicos que, de alguma maneira, ocupam funções menos relevantes ou menos essenciais, digamos assim, o que eu diria é que, em síntese, todo serviço público ele está atrelado a uma ideia de satisfação de um interesse público e de direitos fundamentais das pessoas. Então, ainda que indiretamente, todo servidor público ele terá a sua função pública atrelada a satisfazer um direito fundamental de algumas pessoas. É claro que, em algumas funções, isso acaba acontecendo, acaba sendo verificado de uma maneira muito mais evidente do que em outras. E até se pode discutir como que nós vamos fixar os critérios de estabilidade em cada caso. As minhas ressalvas só, Cláudia, elas se aplicam a uma equiparação total do serviço público à iniciativa privada, porque basicamente o que acontece? No serviço público, nós temos princípios e normas jurídicas que digamos assim, impõem que esse serviço público ele seja prestado de maneira contínua e que, portanto, ele não pare.
Então, simplesmente, se nós equipararmos essa atividade e a própria forma de demissão desses servidores ao que se passa na iniciativa privada, de maneira que, por um mero contingenciamento ou uma decisão, por vezes até arbitrária, se decida cortar gastos e, portanto, cortar o serviço público que está sendo prestado, eu vejo que isso pode ter efeitos e reflexos bastante sensíveis nos próprios direitos fundamentais das pessoas que carecem desse serviço público. Eu não tenho dúvida de que muito precisa ser aprimorado em termos de serviço público. Não tenho a menor dúvida de que uma reforma administrativa é necessária. Mas o ponto é que algumas diferenciações entre o que se passa num regime de direito público e num regime de direito privado precisam, pelo menos a meu ver, ser consideradas quando se fala em estabilidade, em demissão, em prestação de serviço, em corte de gastos, em gestão pública, etc. Na sua avaliação, para a gente encerrar a conversa nossa aqui, André, o que poderia ser aperfeiçoado nesta reforma? Na sua opinião, o que avançou e o que poderia ser aperfeiçoado? Bem, o que eu apontaria como o principal ponto o ponto onde nós podemos melhorar? E aqui eu destacaria, inclusive, um ponto onde o serviço público pode aprender com a gestão privada e com a iniciativa privada. Essencialmente, toda reforma ela precisa, pelo menos da forma como eu vejo, ter como parâmetro e se basear, portanto, em uma melhoria da prestação do serviço público. Imagina que todos concordemos com essa premissa básica, de que a reforma deve visar uma melhor prestação de serviço público. É claro que há quem demonize o serviço público de maneira que chega a conclusões de que ele nem deveria existir, de modo que tudo deveria ser transmitido à iniciativa privada. Eu não parto dessa premissa e, de qualquer maneira, a Constituição não parte. Então, não há como se adotar essa premissa de que o serviço público tem que acabar no regime constitucional brasileiro. Então, partindo dessa premissa de que nós precisamos de serviços públicos e que, portanto, precisamos de serviços públicos cada vez melhores que atendam às necessidades da população, o que eu diria é que nós precisamos de arranjos jurídicos que incentivem os servidores a prestar serviços melhores. E, claro, desincentivem o servidor que atua de maneira desidiosa, preguiçosa, muitas vezes. É claro, não estou dizendo que isso não acontece na prática. O ponto é que nós não podemos utilizar dos maus exemplos, fazer dos maus exemplos uma regra geral, como se todo o serviço público acontecesse dessa maneira. Dito isso, o que eu diria em termos concretos, Cláudia, é que realmente nós precisamos ter critérios muito cuidadosos de avaliação de desempenho desses servidores e tomar o máximo de cautela possível para que esses critérios não sirvam para que demissões arbitrárias, autoritárias, políticas e, enfim, com base em razões, por exemplo, ideológicas, não venham a prevalecer na prática. Eu admito, e aqui uma visão pessoal minha, que eu tenho muitas ressalvas de projetos que venham de um governo que parte de premissas com as quais eu realmente não concordo e premissas que eu vejo como absolutamente incompatíveis com a própria Constituição. Então, esse receio de que a reforma administrativa possa ser utilizada como um meio para que demissões e atos arbitrários aconteçam é muito grande. E aqui eu destaco, só para finalizar, Cláudio, um ponto muito sensível dessa reforma, que diz respeito à modificação do artigo 84 da Constituição. Basicamente, a reforma passa a, digamos assim, a conceder ao Poder Executivo, sozinho, de maneira unilateral, um poder e uma prerrogativa para extinguir autarquias e órgãos federais. Imagine, por exemplo, o caso do IBAMA, ou mesmo de outras autarquias que têm uma prerrogativa, uma função pública de proteção de direitos fundamentais, ou mesmo de fiscalização do poder público. Basicamente, essa reforma ela autoriza que o presidente as extingua ou as transforme, como bem entender, sem uma aprovação do Congresso Nacional. Isso eu vejo como algo bastante pernicioso e que algo certamente vai ser vetado, vai cair no âmbito do Congresso Nacional. Eu imagino que tem que sair de fato. Eu acho que seriam alguns pontos que eu destacaria aqui sobre essa reforma, Cláudio. Doutor André, muito obrigado pela entrevista e até uma outra oportunidade. Muito obrigado, Cláudio. Eu que agradeço. Um abraço.